Em uma fábrica de camisetas trabalham 5 funcionários, e cada funcionário produz 2,5 camisetas por hora. O dono da pequena fábrica deseja expandir os negócios e, para isso, contratará tantos funcionários quanto possível. Ele prevê que, devido a problemas de espaço físico, cada funcionário extra provocará a diminuição da produção por funcionário em 0,1 camisetas, mesmo os novos sendo capazes de produzir o mesmo que os antigos se houvesse espaço. Indique ao proprietário quantos funcionários deve contratar para que a produção seja máxima. O que acontece se forem contratados mais que o valor encontrado? E se contratar menos? Bem, nesse caso aqui, a produção atual da empresa é de 5 funcionários vezes 2 camisetas e meia. Né? Então, isso aqui dá uma produção de 12,5 camisetas por hora. Se forem contratados mais funcionários, então esse número aqui, que é só 5, ele se torna 5 mais x. Se não houvesse nenhum problema com a contratação de mais funcionários, em relação à produção, à queda de produção, a conta seria mais simples. Seria 5 mais x vezes 2,5. Porque aqui é a quantidade de funcionários nova, que é o que tinha antes, mais o x, que é o que vai ser contratado, vezes 2,5. O problema é que a cada novo funcionário contratado, todos perdem 0,1 de produção porque o espaço da fábrica é muito pequeno. Então, não podemos usar essa expressão de cima. Temos que adaptar a função. Então, aqui, além de ter esse 2,5, cada funcionário vai perder 0,1 de produção para cada funcionário extra contratado. Então, essa é que é a função que vai me dizer o quanto vale a pena contratar ou não. O x é o que indica o que está sendo contratado. Relembrando, esse aqui é o estado atual. Essa seria a função caso não houvesse perda de produção. E essa última aqui é a que vale, porque ele considera a perda de produção. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos descobrir qual é o ponto onde essa função aqui é máxima. Antes de fazer isso, a gente pode colocar ela na forma já multiplicada, né? 5 vezes 2,5 dá 12,5. 5 vezes 0,1 menos 0,5x mais 2,5x menos 0,1x ao quadrado. Então, essa função ela fica f de x igual a menos 0,1x ao quadrado. Aqui 2,5 menos meio mais 2x mais 12,5. Então, a gente percebe que é uma função do segundo grau. E sendo negativa, a concavidade dela é voltada para baixo. Então, ela tem um pico, tem um ponto de máximo. Mas nós podemos calcular tudo isso sem saber se essa função é côncava para cima ou para baixo através do sinal. Não precisamos do sinal para saber se o ponto é de máximo ou é de mínimo. Primeiro calculamos a derivada, a primeira derivada, e essa primeira derivada vai dar menos 0,2x, 2 vezes 0,1, e depois o 2 perde 1, mais 2. A primeira derivada, ela indica a taxa de variação. Nos pontos de máximo
de mínimo e de inflexão, vou fazer um gráfico aqui do lado, nos pontos de máximo, de mínimo e nos pontos de inflexão, aí são chamados todos os pontos críticos, o ângulo da derivada é zero. Então ela vai subindo aqui, ó. É sempre tangente ao gráfico. Então ele sempre tem um valor, só que quando ele fica paralelo aos eixos, paralelo ao eixo do x, na verdade, né? Você tem uma derivada que vai dar zero. Então, como eu quero saber qual é o máximo ou então qual é o mínimo, no caso aqui eu quero saber qual é o máximo, eu preciso calcular qual é a derivada, em que pontos a derivada é zero. Então aqui eu faço menos 0,2x mais 2 igual a zero. Menos 0,2x igual a menos 2. Aí aqui pode ficar tudo positivo, né? X é igual a 2 dividido por 0,2. X é igual a 10. Então eu sei que existe um ponto crítico em 10, apenas um. A gente já sabia disso. A concavidade é voltada para baixo, não tem essa parte, no caso, que é uma função de segundo grau, aqui não seria. Era só para exemplificar mesmo. Aqui é que eu tenho a função do segundo grau, né? Se ela fizer mais de uma curva, ela não é mais segundo grau. Então aqui é a função de segundo grau, concavidade voltada para baixo, então ela tem um ponto de máximo. Mas vamos supor que eu não soubesse que o comportamento dela é esse e que ela tem um ponto de máximo. Então eu calcularia a segunda derivada. Calculando a segunda derivada, você pega a primeira derivada, calculando a segunda, eu fico com menos 0,2. Né? O x desaparece e o 2 é zero, porque a derivada de x é 1. Então veja, deu negativo, né? Então, se o sinal é menor que zero, o ponto é de máximo. Então veja, ele tem que contratar então 10 funcionários, que é justamente o ponto aqui, ó. Se ele contratar 10 funcionários, ou seja, em x igual a 10, o retorno dele vai ser máximo. Né? Se você jogar na equação original, você descobre qual vai ser o retorno dele. Na questão não pediu isso, mas isso pode ser calculado. O que é que vai acontecer se forem contratados mais funcionários ou menos funcionários? É muito simples. Você vai ter um valor para f de x que vai ser menor que o máximo.